Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma personalidade que durante muitos anos foi protagonista na cena política do Espírito Santo e seu nome sempre esteve associado àquilo que a gente chama da boa política. Esse programa é também homenagem a essa personalidade. Eu me refiro a César Colnago, com quem a gente passa a conversar agora. Já disse de antemão por qual propósito para o qual você foi convidado aqui, né, César? Os anos todos que você militou na política. Você mais alguns outros que, eventualmente, circunstancialmente ou temporariamente não estão na lide política direta hoje, mas que merecem uma consideração por tudo que vocês fizeram. Você tem uma carreira que podemos começar a declinar agora. Deputado estadual, deputado federal, vice-governador, o que mais? Vereador, presidente da Câmara Municipal de Vitória, 3 mandatos. Presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia, né? Na Câmara Federal, participei muito das comissões, principalmente da Comissão de Justiça, que é a mais importante, né? Sempre presente, e sempre muito envolvido com a arte de fazer política no Legislativo, né? Fiquei um período como vice-governador, que foi o mandato do Executivo, mas sempre gostei muito do Parlamento, do debate, das ideias. Você foi vice de Paulo Artung, né? Fui vice do Paulo, fui vice no período de 2011, 12, 13 e 14, né? E assim, sempre gostei muito da atividade, até porque, primeiro eu queria agradecer o convite, o prazer de estar aqui conversando. Imagino, prazer meu. Uma figura tão interessante e assim, muito boa de se conversar, que é você. Assim, por que estou na política? Aí tem uma história. O meu avô, Colnago, ele morava em Milão, escritor, escreveu 7 ou 8 livros. Um dos livros deu problema com a igreja, ele resolveu se autopunir. Ele falava assim com os italianos antigos lá da minha região. Eu sou nascido no distrito de Itarana, que era município de Itaguaçu. Ele chegou em 1894, era município de Afonso Cláudio. Itarana, Itaguaçu, Boa Família e Figueira de Santa Joana. O nome de Figueira é Itarana, Boa Família e Itaguaçu. Deve ter se naturalizado, eu imagino. Nunca soube se naturalizou ou não, mas para ser vereador, imagino que, não sei se a legislação era diferente. Do lado da mãe, que é Binda, também tem envolvimento em política. Então, assim, eu tenho as minhas descendências, além disso, sou Fiorotti e Folador, é tudo italiano. Né? Os avós todos italianos. Tudo boa gente. Tudo boa gente. E assim, e muito envolvido, meu pai também era comerciante em Itarana, também teve mandato de vereador, foi vice-prefeito, foi candidato a prefeito, mas não ganhou. Também envolvido com política, o tio Elias foi o primeiro prefeito nomeado naquele momento que instala o município, né? Em Itarana, em 1965. Então, tem todo o envolvimento. Por que você entra? Eu acho que a política tem muito a ver com a sua infância e a sua ambiência ali na infância e na adolescência. Não é uma coisa que você aprende assim, que você vai ser político na escola, que você aprendeu na escola. Lá você estuda filosofia política, você estuda sociologia, você pode se aperfeiçoar sobre o conhecimento do mundo, das personalidades, das ideias, né? Das ideologias. Agora, a influência na infância, ela é muito importante, essa coisa de você mexer na comunidade, se envolver com a comunidade, com a luta social e política, no dia a dia da sua base, que seja um distrito, que seja um bairro. Na verdade, a sensibilidade para o coletivo, né? Para o coletivo, para as políticas, vamos dizer assim, públicas, que tem a ver com a coletividade. Agora, César, depois nós vamos rebobinar mais um pouco da sua história para chegar até aqui. Houve um momento, no ano passado, que eu imaginei que você viria candidato a governador do estado. Na verdade, eu fiz um movimento durante quase um ano, uns 10 meses, rodando o Espírito Santo, conversando, muito ouvindo as lideranças, líderes dos mais diversos, líderes do comércio, da indústria, da agricultura, líderes políticos, líderes religiosos. Conversei com mais de 250, 300 pessoas num período assim, e não ia para fazer reunião grandes, não. Exceto uma reunião que foi um pouco maior, que foi Castelo, e acabaram que eles montaram uma coisa assim com 20, 30 pessoas, eu conversava com 2, 3, 5 lideranças, conversando quase que individual. Na perspectiva de ser candidato majoritário, inclusive eu coloquei isso para o meu partido, houve discordância, eu me desfiliei então na época do meu partido, que foi o PSDB, e fui para o PSD. Mas também lá não aconteceu. Eu tentei vir candidato,
Mas assim, eu até brinco, sabe, Eustáquio, não dá para ficar zangado e brigando com todo mundo, não. Fiquei tranquilo, tentei, fiz a minha parte, mas gostaria de ser candidato, né? Não deu, estou feliz, estou bem, estou participando de uma certa forma, não vou deixar de, independente de ter mandato, de participar da decisão, assim, da discussão das decisões, da importância da discussão coletiva, sabe, dos rumos da cidade, do nosso estado e do país. Ô César, como é que você vê com essa história toda? Você está falando de quantos anos aí de militância política efetiva, formal? Formal, 28. 28 anos. 28 anos. Formal. Fora então, que antes eu já estava, quer dizer, no antigo PCB, eu já estava na militância desde a época do secundarista e depois na universidade. Depois que eu passei a ter uns mandatos quando eu já era médico, né? Você é egresso do Partidão, né? Partidão. Do velho Partidão. Do conciliador Partidão. Conciliador. Que o pessoal mais esquerdo chamava de entreguista. Mas tinha muita visão de buscar consenso. Convergência, eu sempre acredito que quando o Lula chegou ao poder em 2002, ele chegou pela estratégia do Partidão. Uma estratégia de conciliação. De conciliar, de buscar implementar coisas que ele pensava, mas não na pancada. Não afrontosamente. Agora, eu que gostaria de ter de você, César, também com a maturidade do homem e da pessoa que exerceu tantos cargos importantes, de vereador, deputado federal, passando presidente da Assembleia, vice-governador, também atuante, né? Porque o Paulo dava uma margem para você também ter seu espaço de atuação. Exatamente, percebia-se isso. Como é que você está vendo o fazer a política, cara? Como é que você está vendo essa questão da nossa cultura política, a questão da fisiologia, às vezes, do eleitorado? Como é que você digere isso? Primeiro, assim, não é uma coisa simples e nem é muito fácil de você entender tudo que se passa nesse mundo complexo que é a sociedade, né? Que são as questões sociais e políticas. Segundo, acho que hoje, comparando com lá, vamos dizer assim, no início da minha atividade política, você tem muito mais gente envolvida, você tem muito mais gente interessada, você tem muito mais gente discutindo, até porque o acesso à informação hoje é muito superior do que 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, assim, por outro lado, você tem alguns momentos em que a manipulação também e uma certa tendência de tentar carrear e levar a sociedade para um lado tem que ser muito observada no sentido da gente não deixar com que essas coisas, sabe, possam induzir processos que não interessam a maioria e a coletividade, né? Então, assim, eu acho que o debate é importante, a discussão é importante, né? Para que possa construir, a partir de uma certa maturidade e convergência das ideias, você construir um mínimo de consenso para poder andar. Eu acredito muito nisso, que na verdade é um pouco desse conceito lá de trás da gente buscar a sociedade andar no sentido de avançar no aspecto social, no aspecto econômico, né, do desenvolvimento econômico, da importância que tem a economia e a geração de emprego e renda, que talvez uma das maiores políticas sociais, ao mesmo tempo um Estado que saiba, através das suas políticas públicas, distribuir renda. Através de quê? De políticas sociais. Distribuir renda através de educação, saúde, assistência e tantas áreas importantes, a própria infraestrutura para o desenvolvimento acontecer. Então você tem o papel do Estado e da política, ele é nobre, ele é fundamental. É através daí que você vai discutir assim, nós geramos isso, parte disso o Estado se apropria, que são os impostos, taxas e impostos, e como é que ele vai devolver? Né? Como é que ele devolve melhor para que os mais pobres, os excluídos, aqueles que não tiveram muitas vezes o acesso ao nível de formação, de educação, mesmo de capacitação profissional, ele possa ter um mínimo de renda para que ele tenha um prato de comida, para que ele tenha minimamente um lugar para morar. Eu acho que essas duas políticas, a habitacional junto com a alimentação, que é a política, são políticas fundamentais. E aí você precisa de um Estado que ajude no processo do desenvolvimento econômico, mas que também seja forte do ponto de vista da distribuição dessa renda através das políticas públicas, para que todos possam ter acesso e não meia dúzia de espertos. Mas aí nós temos algumas situações que se colocam, César, tipo assim, se você restaurar o conceito da palavra política, de polis, né?
política é originalmente o convívio na cidade. E em conviver na cidade, a gente tem que saber que o interesse comum deve prevalecer sobre o interesse particular. Eu vejo sempre que, eu sempre cito que um exemplo bom de política é quando é uma assembleia de condomínio, sabe? Eu acho um bom exercício de política ali, porque uma microcomunidade vai se discutir interesses, né? Depois a política, me parece que ela se perdeu um pouco disso e se tornou meio que uma disputa pelo poder. Claro que é o bem intencionado que aspira o poder para servir a coletividade. Há o outro que aspira o poder pelo poder, porque quer se realizar, porque tem outros projetos de vida, né? Então a gente meio que se perde nesse caminho, porque a política encolheu, perdeu o P maiúsculo e se tornou um P minúsculo e se tornou como burocracia. Quando o conceito foi fundado, quando foi criado de burocracia, burocracia e kratos, é o poder da mesa, é o poder do controle, né? O poder do gestor. Você vê que se tornou corruptela, virou um termo pejorativo. Isso tem muita burocracia, isso é burocrata, né? E a política também caiu um pouco, infelizmente, nessa, digamos assim, nessa subavaliação, não? De certa forma, sim, até porque, assim, isso é fruto muito das nossas escolhas. E aí é preciso, assim... Não tem político ruim bom se não tiver eleitor bom. Se não tiver eleitor bom. E aí tem duas coisas. Primeiro é a formação técnica, a competência técnica daquele que se coloca com o projeto de liderar o processo. E o segundo é a questão ética. Que às vezes a pessoa é muito competente, mas eticamente um desastre. Então, assim, você escolher alguém que tenha um posicionamento ético correto, em que ele está lá em prol do interesse da coletividade, em prol do interesse público e, ao mesmo tempo, tecnicamente preparado para poder fazer o carro andar, o Estado desenvolver, ajudar no desenvolvimento da sociedade, isso é fundamental. E isso é fruto das nossas escolhas. Eu até de vez em quando brinco. Quando nós convivemos aí lá atrás um pouco com o regime militar, não é isso? Uhum. Ali nós não escolhíamos, agora somos nós que escolhemos, então vamos escolher bem. Por quê? Porque a democracia, que é fundamental, né, ela se enraiza, ela fica fortalecida à medida em que nós fazemos escolhas boas que dão resultados para a sociedade. Porque senão a própria política cai em descrédito. Então nós vivemos um pouco isso hoje, você estava tocando aqui. Na verdade, à medida em que você tem frustrações daquelas escolhas que a própria sociedade fez, e aqui não foi ninguém que fez, foi a própria sociedade, as pessoas não podem se desanimar, achar que esse negócio de política não é bom. Então o que você quer? Não, eu acho que as alternativas são piores. E alternativas são piores. Então, assim, é escolher bem, é você avaliar bem os candidatos que estão se colocando. E você tem N situações que se colocam de pessoas que têm uma boa formação técnica e ética. É fundamental, né? E, assim, e aí, eu fiz 28 anos de mandato por dedicação à causa pública. Ponto. A presença hoje é de César Colnago. A gente volta já. Voltamos com a presença de César Colnago. César, você falou a respeito de toda a sua formulação da sua visão de mundo da política, mas eu gostaria de examinar outras dimensões suas. Você é médico. Qual é a sua especialidade? Eu fiz residência em medicina da comunidade, que dá uma formação geral, né, da criança ao idoso, né, da formação clínica. E também fiz de saúde ocupacional, ou seja, médico do trabalho. São duas formações também muito amplas, né? Em que você tem uma visão muito ampla da questão da saúde. E fiz um curso na Universidade de Minas, que é de gestão da saúde pública, né? Então, assim, foi um curso de especialização também, porque sempre estive envolvido com a saúde pública. Você já foi secretário de saúde? Eu já fui secretário de saúde do município lá atrás, lá na década de 80 ainda. Depois eu fui secretário de educação também no município de Vitória. Fui secretário de meio ambiente, porque eu tenho a formação em gestão pública, pela Universidade de Minas. Não, porque necessariamente um grande médico não significa que seja sequer um gestor razoável, né? Pode não ser. Exatamente. Porque se ele for, ele pode ser bom tecnicamente naquilo que ele faz, que é medicina, outra coisa é gestão pública. Gestão é outra competência. E por isso que eu passei no meio ambiente,
passei na agricultura, fui secretário de Estado de Agricultura num dos governos do governador Paulo Artung, né, do ex-governador Paulo Artung. Então, assim, uma formação muito geral e sempre com muito, assim, eu vim fazer gestão aqui. Pego os melhores técnicos da agricultura, sabe, do Incapé tem bons técnicos, do IDAF, e trabalhei com boas cabeças, eu formulando gestão. Aí, logicamente, que a política específica era eles que formulavam, não era eu, né? E assim na educação, assim na saúde, e assim, foram experiências muito interessantes. Eu me lembro que na educação, no primeiro dia, educação de Vitória, houve um dia de paralisação. Porque Você lembra quem era o prefeito? Paulo. Ah, Paulo. Porque um médico estava assumindo. E nós temos e foi muito gozado que eu enfrentei o debate, fui para a Assembleia, conversei e tal, e falava aqui na história, na década de 60, agora, Eustáquio, você vai me perdoar, não vou lembrar o nome, teve um secretário que foi médico e deixou uma boa marca. Porque depende da capacidade de gestão. Sim. Evidentemente, né? De capacidade de ouvir, de agregar os melhores quadros e você saber tocar para que as coisas, os resultados do seu planejamento, daquilo que você faz com os servidores específicos, especializados da área, para que capital humano que você tem à mão, capital humano que você tem à mão e que você consiga organizá-lo de tal forma que você dá uma direção e vai cumprir aquilo que você planejou. E aí, assim, em todas as áreas que eu passei, foi tranquilo, tirando esse fator, que foi o primeiro dia, depois acabou. Fui lá na Assembleia, conversei com todo mundo e fomos secretários durante 2 anos e meio da área de educação. Passei no período de Paulo pelo meio ambiente, né? A saúde foi na década de 80 ainda, no MDB ainda lá atrás, ainda bem jovem, né? Na minha vida pública mesmo. E assim, e sempre com uma marca de fazer as coisas certas. Eu costumo dizer assim, a gente pode errar, mas não me chame para fazer coisa errada. É diferente, né? Porque, assim, uma coisa é o erro humano, qualquer pessoa pode errar. Então, assim, eu sempre tentei me pautar dentro dos princípios da técnica. Mas, se possível, erros novos, né? Erros novos, aprender com seus erros e os erros dos outros. Mas eu estou falando que errar é humano. Sim. Você pode errar, né? Tentar não repetir o erro, eu acho que é fundamental. E aprender com os erros, do seu e dos outros. Agora, outra coisa é fazer coisa errada. Né? Me lembro que teve um episódio que uma pessoa me chama para conversar com um determinado setor, eu era deputado federal. Eu me recusei. O César Colnago recusar um diálogo é muito difícil. Falei, fulano... Você pensou assim, só em estar sendo visto junto eu estou me comprometendo. Não é só isso não, assim, vai ser constrangedor, porque é um setor muito poderoso, eu estou batendo toda semana nele por uma questão de princípio médico, e eu não vou sentar à mesa porque eu não vou sair da minha posição e talvez eles ofereçam algo que eu não tenho condições de conversar. Então, foi a única vez, assim, talvez, na minha vida pública. Por quê? Porque tem princípios e tem limite. Ó. Você consegue, assim, recapitular alguma decisão que você faria diferente hoje? Do ponto de vista de toda a situação, dos seus vários papéis que você já desempenhou ao longo desses 28 anos? Não, talvez eu poderia te dizer que já tem muitos anos e muitos episódios que acabam, a gente nem todos vêm assim à mente muito rapidamente, mas assim, eu te diria que eu tive coisas que eu acertei e tive coisas que eu errei. Tive coisas que eu fiz certo e tive coisas que não deu certo, né? Talvez assim, a coisa que eu gostaria, assim, talvez que eu pensaria sempre melhor, é você planejar melhor e envolver mais as pessoas no planejamento. Às vezes você se fecha muito com um grupo menor e as pessoas que ficam fora, às vezes, não se sentem comprometidas com o que você está fazendo. Então, isso talvez eu acho que... isso eu fiz no processo, eu fui aprendendo com o tempo, tomando as pancadas, aí já mais na frente eu envolvia muito toda a equipe que eu conseguia, assim, na área da agricultura, envolvi muito, fazia seminários grandes, fazia propostas de ouvir bastante e decidir com eles, a partir, evidentemente, de diretrizes do governo, que você ganha, quando você ganha, há uma escolha da sociedade por aquela ideia, por aquelas propostas colocadas na campanha eleitoral. Mas a partir daí você agrega valor, você agrega gente, você agrega novos pensamentos a partir de um determinado princípio e determinação que você
foi delegada no processo eleitoral. Eu acho que eu teve um determinado momento que eu ouviria mais. Eu acho que o processo me ensinou. Se alguém pudesse ter me falado mais cedo, eu começaria mais cedo esse envolvimento. Que foi aquele caso que eu te falei lá do início, no processo da educação. Entendi. Eu não cheguei conversando, tinha que conversar. O que você acha que deveria ser, a partir dessa experiência, César, no Legislativo e Executivo, o que você acha que poderia ser aprimorado no nosso processo político? Eu acho que fundamental o acesso cada vez maior da sociedade ao processo como um todo, porque muitas vezes ele é muito autocrático e distante e muitas vezes não acerta onde precisa ser acertado. Você define determinadas políticas e com isso recursos para uma determinada área, que talvez o mais importante para a sociedade seria você atacar um outro setor. A partir de quê? A partir de uma certa debate no processo eleitoral e no processo de gestão, para que você faça o melhor uso dos recursos que você tem. Às vezes você está colocando... Mas você acha que a sociedade tem cultura ou educação para se assumir como protagonista? Eu acho que isso teve um certo avanço, precisa avançar mais, mas teve um certo avanço. Acho que a sociedade precisa cada vez mais se envolver, assim, eu aposto que isso precisa de melhorar, se envolver, debater, entrar, porque ela é a geradora desses recursos. Sabe, ela que trabalha, são os trabalhadores, são os empresários, são as pessoas que estão nos mais diversos setores trabalhando e gerando riqueza nesse país. Eles precisam de cada vez mais se envolver no processo político para que no processo decisório eles sejam levados em consideração. Acho que ainda pode avançar. Mas você acha que isso vai acontecer por, digamos assim, por uma geração espontânea, ou as elites deveriam, digamos assim, merecer melhor essa classificação de elite e tutelar esse desabrochar da sociedade? Não, isso não vem de forma espontânea. Isso, com certeza, tem que ser conduzido. Tem que ser conduzido, né? Todo processo político, todo processo social é um processo de lideranças, né? Negar a liderança é negar a condução de um processo que não vem espontaneamente. Então, eu acho que isso os líderes precisam, de certa forma, assumir mais esse papel nessa condução de envolvimento da sociedade para que novos protagonistas, novos atores possam se colocar nesse processo social e político. E como é que... E sim, você consegue ter, digamos, um distanciamento afetivo para poder fazer uma leitura do nosso quadro hoje, inclusive à luz dos nomes que se colocam hoje para o governo do Estado? Como é que você vê isso? Eu acho que... Estou achando o processo mais frio. Estou achando o processo muito morno. Não sei se a impressão é equivocada. De qualquer maneira, o momento da eleição é um momento riquíssimo. E você discutir o quê? Eu estou discutindo o futuro dos nossos próximos 4 anos. Então, por exemplo, a avaliação do governo, né? Do atual governo, do governador e do governo Renato Casagrande, a proposta de cada candidato, o histórico de cada um, porque é fundamental. Quem é o ator que está falando? Qual é a história dele? O que ele construiu até aqui? Quem garante que ele cumprirá o que está... Efetivamente, ele está fazendo discurso para ganhar voto, ou ele está mostrando a sua história, o seu modo de estar preparado para assumir um desafio desse tamanho, tá certo? Então, assim, eu estou achando estou achando o processo meio frio, meio descolado, não sei, né? Acho que o governador está bem avaliado hoje nas pesquisas, isso é fruto muito das ações de governo, mesmo no momento econômico e social que o Estado vive, né? Mas o debate é fundamental. E eu não estou vendo esse debate acontecer na medida em que novos rumos poderiam ser tomados ou novas políticas serem implementadas, das que já estão aí, mas coisas novas, porque sempre tá renovando, né? Sempre você tem coisas boas para colocar. Bem, a questão é que nesse tempo de estiagem política você se reencontrou com a velha musa, a música. Como é que é a música para você? A música tem um papel assim na minha vida porque eu quando tinha... E gozado, né? É fruto de uma política pública. O primeiro prefeito da terra onde eu nasci era de origem alemã, Berger. Eu até refletindo agora, na época eu devia ter perguntado a ele, porque ele viveu bastante tempo depois do mandato. Ele talvez pela sua formação luterana, que tem os luteranos em todas as suas comunidades
tem os bocais, tem instrumento de sopro, ele chegou, contratou um rapaz que era da Excelsa, que tocava trompete, o Aristeu, e pediu para formar uma banda de crianças. E no primeiro dia, eu sei de cor, dia 9 de setembro de 69, eu fui no primeiro dia, junto com uns 50 meninos, e poucas meninas, mais meninos, né? E ele ali formou, eu com 9, 10 anos comecei a tocar sax. Aí a música tem uma influência na minha vida, até porque, dois aspectos. Primeiro que a música, independente e sem discriminação nos seus estilos, talvez seja das artes a mais universal. O segundo, aí pesquisa de 15 anos para cá, isso eu não sabia. A música, a criança ouvir música, independente do estilo, desde que tenha melodia. Não é declamação, é melodia. Desde o útero até 10 anos, ajuda a desenvolver todas as inteligências humanas. Que eram 7, agora parece que surgiram mais 2, são 9. São 9 agora. São 9. Então assim, a música, a criança ouvir música, não é para ser músico não. O César é músico, quer que as crianças sejam... Não. É aumentar a sinapse. É aumentar a sinapse. Ela é fundamental. E assim, eu toco sax desde 9, 10 anos, então assim, não tem, hoje mesmo eu já toquei um pouquinho. César, eu quero deixar com você aqui uma contribuição de um participante ativo do nosso programa, que é o artista Tom Fernandes, que tem feito o registro da passagem de cada um de vocês por aqui. Nossa. E esse aqui é você na leitura de tom, do nosso tom. Obrigado, Tom. E assim, que competência, isso é dom, né? Que competência. Se pudesse comprar, eu compraria esse dom. Se eu consigo fazer algo próximo disso, impossível, mas eu toco. Né? Quero agradecer muito, César, a sua presença. Obrigado, muito grato pelo privilégio de tê-lo aqui falando da sua história de vida. Eu que agradeço ao amigo, né, e esse profissional competente. Obrigado pela presença aqui, muito, muito gostoso, muito suave. Hoje a presença de César Conago. Até já. Que velocidade. Rapaz, se só levar um ano, talvez, olhando isso aqui, faça algo bem pior, mas faça algo. Ele faz em 5 minutos. Na verdade, o que ele tem diferente de nós é o modo de olhar. Presença. Oferecimento Áureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.